Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala Jovem. Este é um programa interativo, dinâmico, informativo, feito para mim, para si e para nós. Para o podcast de hoje, nós temos como convidada uma jovem ativista social, luta pelos direitos das mulheres. Estamos a falar de Jéssica Neves. Olá, Jéssica. Estás bem? Como vai essa discussão do dia de hoje? Nosso sabadão, muito bom, né? Isso é muito bom. Jéssica, temos sempre as nossas 5 curiosidades sobre os nossos convidados, né? Então, pela manhã costumas fazer caminhada? Assim que é para dar uma energia? Não, eu fazia no estádio, mas a última vez que eu fui estava fechado. Está fechada? Não. Desde aí tu nunca mais Tem foste 2 fazer? meses. Então, e qual é a outra primeira coisa que tu fazes ao acordar? Pego um telemóvel, vejo que horas são. E Se está tarde, eu já vou levar para sair. se tem um tempinho ainda, volta a dormir? Não, às vezes eu leio, às vezes continuo. Continuas? Sim. E qual é a tua rotina matinal, assim? Tens um cronograma do dia, como é que vai ser? Ou acordei e vou andando, frente que é caminho? Então, eu tenho uma agenda, mas a agenda ficam só coisas importantes. Encontros, reuniões. As outras coisas são coisas rotineiras. Rotineiras? Sim, preparar a criança para a escola, preparar a mim, deixar na escola, para o trabalho. Isso é. E qual é o teu hobby favorito? Eu gosto de ler, gosto de ver TV. De TV. É. E tens um país do sonho? Não. Não tem? Santo Tomé e Príncipe. Mas Santo Tomé e Príncipe melhorado. É melhorado. Nova versão de Santo Tomé. Santo Tomé e Príncipe. Sem violência, com serviços, instituições funcionais. É meu país de sonho. É um Santo Tomé do sonho com todos os problemas básicos resolvidos. Exatamente. A necessidade de Santo Tomé e Príncipe. Já agora, quem é a Jéssica Neves? A pessoa Jéssica Neves? Ok, sou cidadã nacional. Antes de tudo, eu sou uma amante de Santo Tomé e Príncipe. Mas Santo Tomé e Príncipe na versão melhorada que ainda não existe. Gosto de gente. Gosto muito de interação social com as pessoas. Isso é muito bom. Sou um bocadinho estressada. A minha tampa solta rápido. Eu odeio injustiça. Isso é muito bom, Desonestidade também. Então, um dos meus valores principais é a honestidade. Não gosto de mentiras, não suporto mentiras, não suporto pessoas que tiram proveito das outras. Enganam as outras. Gosto muito de crianças. Isso é muito bom. E acredito que cada um de nós pode fazer diferença no nosso país, na sociedade. Então eu acredito que é possível que cada um de nós consiga contribuir para um país melhor. Acredito nas pessoas, acredito na força individual e do coletivo. Então eu sou muito a favor de associações, de grupos. Sim, e temos estado a acompanhar as tuas atividades. E como é que isso de conciliar o trabalho e a família, isso é fácil, conciliar o trabalho e a família? Não, é muito difícil. Principalmente conciliar vários trabalhos e a família. E depois, além disso, é a tua saúde, né? Sim. É o você, a tua família e o teu trabalho. E os amigos, isso tudo. É muito complicado, porque enquanto não estás no trabalho, na ONG a trabalhar, ou na empresa, eu costumo dizer que eu tenho 4 empregos. 4 empresas? Estás a pensar nos problemas que deixaste, tem que se resolver. Tem que se resolver. Então, mas eu creio que tu tens uma agenda, não é? Então aquela agenda também te apoia como resolver as questões, como fazer as coisas faseadamente. Sim, apoia, mas ao longo do tempo também vais aprendendo a conciliar as coisas. Antes eu ficava muito tensa, tanto é que eu tenho problema de insônia.
E com o tempo isso vira rotina, isso Sim, já hoje vira hábito. eu tento não levar as preocupações para casa. Separar as coisas, separar as coisas. O que está no trabalho fica no trabalho, o que está em casa fica em casa. E assim tento que as não coisas levar trabalho para casa, vai ser mais difícil. É porque às vezes quando nós vamos para casa, colocamos a cabeça no sofá ou na almofada, né? Vem aquele pensamento, não fiz tal coisa, tenho que fazer isso, a mãe tem que fazer isso. Isso é muito complicado, né? Para uma mãe de família, em vez de tentar preocupar com as coisas da casa, está mais ou menos a preocupar com o que tem que fazer amanhã. Sim. Sim. E temos estado acompanhando os trabalhos da SOS. Quais são os maiores desafios para as suas realizações? Já que a SOS foi um dos teus primeiros empreendimentos, né? O primeiro desafio a lançar em São Tomé, certo? Não? Não? Eu tenho uma pequena empresa de transformação alimentar. Parabéns, isso é muito bom. Obrigada. Criei em 2000. Eu e uma amiga começamos a transformar em 2008 e registramos a empresa em 2009. Em 2009, sim. Em todos esses meus empreendimentos, porque eu também sou tesoureira da Quatela. O maior desafio são os recursos humanos. Pessoas capacitadas. E vocês têm feito com que haja pessoas capacitadas, buscando formações para elas? Sim, alguma, mas eu particularmente acabo pecando porque tem várias coisas, então acaba que esquecendo. Algumas delas não vão ser feitas como deveriam ser. Mas o maior problema mesmo é manter o recurso humano motivados, trazer as pessoas, fazer as pessoas sentirem-se parte da empresa ou da organização. Isso é o maior desafio. E a SOS centraliza diretamente para os direitos das mulheres, luta contra os abusos, a injustiça, como já tinha frisado. E quais são os maiores desafios para a resolução dessa causa? Fazer com que essa causa seja uma causa justa e nobre cá em São Tomé e Príncipe, visto que nós necessitamos de uma associação, não é? Uma ONG que tem esse tipo de atividades, ações. Então, a SOS Mulher não trabalha só pelos direitos das mulheres, também das crianças. E a ONG foi criada com o objetivo principal de contribuir para a prevenção e combate à violência sexual. Certo. Acaba sendo direito das mulheres e crianças, sim. Porque elas são as maiores vítimas, mas homens também que possam se tornar vítimas também são bem-vindos na ONG e estamos disponíveis para prestar o mesmo tipo de apoio que prestamos a mulheres e crianças. E o desafio, eu falei recursos humanos, porque para nós trabalhamos, nós precisamos ter gente, não tem como fazermos sensibilização, fazemos apoio à vítima, acompanhamento, segmento, sem pessoas capacitadas e motivadas, manter as pessoas motivadas, reter as pessoas. Para reter as pessoas nós precisamos ter um salário bom, nós não temos esse financiamento. Mas nunca apelaram assim para o voluntariado? Sabemos que as pessoas nunca aproximam. Voluntariado tem um limite, né? Sim, tem um limite. A pessoa pode fazer 2, 3, 4 vezes um ano, mas não vai ficar para sempre. Para sempre, depois. E depois, o trabalho que nós fazemos já deve ser profissional. Então, se nós temos uma vítima que precisa ser levada para o hospital, para o Ministério Público, acompanhar o julgamento, não podemos estar à espera do tempo do voluntário. Sim, tem que ser uma profissional. Exatamente. Certo. E isso é que é o maior desafio. Como reter essas pessoas, como pagar essas pessoas, como motivar essas pessoas. E nesta luta pelos direitos das mulheres cá em São Tomé, principalmente, quais são as principais barreiras? Tem alguns desafios de implementar na mente santomense que as mulheres têm poder, que as mulheres podem, que as mulheres têm os seus direitos? Tem algumas barreiras, principalmente? Sim, primeiro porque a própria mulher não conhece, mulheres, nós não conhecemos nossos direitos. Fomos ensinadas a muitas informações erradas. Podemos dizer assim. Sim, são erradas. Sim. Então, por exemplo, quando vamos para a escola falar com as crianças que um professor não pode ter nenhum tipo de interação sexual com uma aluna, as alunas dizem, mas se a aluna quiser. É um problema isso aqui. Entendeu? Então elas não conseguem muito, temos que levar bastante tempo para explicá-las que isso por lei é errado e não só por lei. Não deve. E por ética, né? E por ética, uma ética. E mesmo se for a aluna assediar o professor, ele é que está na posição de negar. Negado, sim. Então, muitas vezes são coisas que nós já temos enraizado na nossa mente, de acordo com a educação que recebemos de casa e da sociedade.
Então é muito difícil depois dizer às pessoas não. Não é? Talvez não é por aí. Você não devia aceitar isso. Mas acho que já está numa altura de mudar a forma de pensar da malta jovem, da juventude santomense, não só porque o que nós fazíamos antigamente agora já não condiz com a nossa realidade. Temos que mudar a forma de pensar porque o mundo está inovando. Então, se nós ficarmos com o pensamento anteriores, trazemos para a nossa realidade, vamos estar a dificultar o nosso desenvolvimento. Sim, depois o que acontece? O país adotou leis, adotou documentos internacionais com regras e normas. Sim. Se antigamente era diferente, hoje é outra coisa. Outra coisa. Então há necessidade mesmo de nós, toda a associações, sim. Percebemos essas situações. E também juntar-se, unir-se para fazer isso concretizar, né? Porque leis, são papéis e para colocar na realidade tem desafios. E achas por si só que a luta pelos direitos das mulheres é somente competem as mulheres ou também competem os homens? Então, nós trabalhamos com o direito das mulheres e das crianças e compete a sociedade toda. Nós estamos em sociedade, então os homens são pais, são irmãos, são tios, as mulheres são mães, são mães. não sei o quê. Então, essa interação é que faz uma sociedade. Então, qualquer coisa que estiver errado afeta todo mundo. Todo mundo, sim. Então, quando lutamos pelo direito das mulheres, não estamos a lutar contra os direitos dos homens. Nós estamos a lutar para a igualdade, para a justiça. Visto que uma família é feita pela pirâmide, né? Pai e mãe e os seus membros que são os filhos. Se um lado estiver desequilibrado, a pirâmide vai estar a cair. E as mulheres santomenses sentem que têm direito? Não sei responder. Não sabe responder. Mas na tua perspectiva, achas que as mulheres santomenses devem saber que elas têm os seus direitos, certo? Com certeza. E hoje nós temos um problema muito grande que é a dependência econômica e emocional das mulheres. Eu até toco nesse assunto porque nós temos muitas crianças que são vítimas de abuso sexual da parte do pai ou do padrasto. Ou mesmo do padrinho, irmãos. E a mulher está lá, ela é mãe, e os abusos acontecem dentro da casa dela. E ela aceita, porque ela não quer separar-se desse abusador. Porque ele é que coloca comida na casa, paga a escola. E também dependência emocional. Nós temos mulheres que têm como suprir essas necessidades, mas elas escolhem o marido abusador das suas filhas, ou das suas enteadas, ou das suas sobrinhas, ou das suas afilhadas. E continuam com o senhor e preferem mandar a criança morar com a família do pai, família não sei onde, e ela continua lá morar com o senhor. E muitas vezes vai buscar outra mina aqui para o senhor continuar a abusar. Isso é E ela não tem independência financeira. É só mesmo emocional, emocional. Então nós temos que educar também a sociedade no que concerne a isso de abuso sexual, porque isso é um crime, isso não deve. Porque estamos a tratar de humanos, de pessoas, então não podemos abusar de alguém de qualquer forma, meio sendo sexual, com injustiça. E falando sobre o direito das mulheres, quais são os líderes que têm como referência na vossa causa? Os líderes africanos, santomense, tem alguma referência, alguma carta, algum documento? É normal, mas não tem uma referência. Não, mas tu também pode ser uma referência porque estás nessa causa, acreditas nisso. No país, eu tenho a Danada do Espírito Santo. Sim, uma grande referência. Sim, tem a minha colega Danila, que também é incansável na luta contra os direitos das mulheres. A favor dos direitos das mulheres. Tem a Domitília, a Mária. São pessoas que nós trabalhamos juntos. E tem outras pessoas, as pessoas dizem, não começas a nomear, porque depois quem fica de fora fica chateado. Mas pronto, são colegas que eu percebo a entrega também. Então acreditas mesmo que tem mulheres que estão nessa causa, nessa luta e que um dia sonham com que os direitos das mulheres sejam um resultado positivo. Porque, como quem diz, né, o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acho que eu vi esse ditado na TVS ou na rádio, ou foi mesmo na SOS. Nós não usamos esse ditado, mas eu acredito nele também. Sim. E eu acho que o que falta é as mulheres reconhecer a força que têm. Que têm o poder. Sim, e precisam também de uma rede de apoio.
Quando a mulher não se sente apoiada, ela aceita todo esse tipo de situações. E abuso. Porque ela se sente sozinha. Então ela prefere continuar no relacionamento, mesmo um relacionamento abusivo, violento. Porque ela não sente, muitas vezes não sabe para onde ir. Mas isso também tem a ver com um pouco do empoderamento feminino. Exatamente. Das mulheres acreditarem nelas. Porque as mulheres podem fazer muita coisa. Exatamente. Porque o empoderamento feminino, porque eu costumo acompanhar os líderes africanos, principalmente os grandes líderes africanos, têm uma mulher ao seu lado. E no momento quando eles dão alguma entrevista, eles dizem que a mulher, tipo, a esposa dele, é que é o pilar dele, porque ela é que a aconselham. Então as mulheres têm que saber que elas não é uma escrava do homem, ela é um pilar auxiliar. Ou seja, sem a mulher, os homens também não vão ao lado nenhum. As mulheres têm que saber que elas podem. E quais são as mensagens, normalmente, que a SOS Mulher tem levado a cabo à sociedade, para as mulheres, para elas saberem que elas podem fazer aquilo que elas quiserem? Então, nós trabalhamos muito com adolescentes e jovens. Nós percebemos que, infelizmente, as adolescentes e jovens também não conhecem seus direitos, aceitam muitas situações, sentem-se sozinhas, não têm sido orientadas adequadamente. E nós tentamos passar essa mensagem de autovalorização, que não aceitem tudo, há um limite para tudo. Para tudo, se chega, tem que se chega. Possibilidade de recomeços. Então é isso, valorização, não aceitar situações extremas. Sim, também houve uma conferência internacional sobre o movimento global Geração de Igualdade no contexto SEAC e São Tomé e Príncipe. Fala-nos, isso foi no dia 18 de janeiro. Fala-nos um pouco dessa grandeza, essa atividade, como é que foi? Então, Genegalité é cacete, chama assim. O movimento é global, foi definido nas conferências das Nações Unidas para a Mulher, UN Women, e a ideia é que globalmente se trabalha na geração de igualdade. E então, nós estamos nessa sub-região que é de SEAC. Sim. Então, há uma organização, que é a Genegalité, que a ideia é juntar organizações femininas e feministas que trabalham para questões de mulheres. De todos os países, dos 11 países da região. E hoje nós temos a Rede das Mulheres de São Tomé e Príncipe. Isso é muito bom. Congrega várias organizações femininas nacionais e a Rede das Mulheres está registrada nessa organização. Então vieram três pessoas da organização de Camerun e Gana e vieram entender como é que é o processo em São Tomé, o que é que nós estamos a fazer. E trazemos informações de oportunidades, de ideias, de como é que elas estão a trabalhar nos seus países. Uma troca de experiência. Sim, aquela questão do network. Quer dizer que vocês têm dado grande espaço nas vossas conquistas, dia após dias. Então, um dia mesmo as mulheres irão chegar aonde que elas quiserem chegar. Pode nos fazer repescar da diferença entre igualdade e a equidade de género? É que muita gente não percebe muito sobre isso. A diferença. Igualdade e equidade são coisas totalmente diferentes ou são a mesma coisa? Eu não sei. Não sabe dizer? Não sei. Quando eu ouço igualdade e equidade, eu imagino que são coisas iguais. Nós não trabalhamos muito diretamente, indiretamente trabalhamos pela igualdade. Nós estamos a trabalhar contra a violência baseada no gênero. Nós sabemos que para lutar contra a violência baseada no gênero, a questão de igualdade de gênero é crucial. Sim. Mas nós não estudamos muito por aí, nós estamos mais na questão de violência. Mas eu acredito que sejam conceitos similares. E para dar o meu ponto de vista, claro, muita gente acha que quando se fala de igualdade de gênero é que a mulher agora vai ter direito de bater no homem. Quando se fala de igualdade de gênero é que ninguém tem direito de bater em ninguém. É dizer que se eu chego em casa cansada, o homem chega cansado também. Então, quando chegamos as responsabilidades têm que ser divididas. É dizer que eu tenho os mesmos direitos que tu e tu tens os mesmos direitos que eu e deveres também. Porque hoje, eu acredito que globalmente, essa discriminação em termos de direitos e deveres, há muitos países que a diferença salarial é gritante, mulheres e homens ocupando os mesmos cargos. Mas o homem recebe 2, 3 vezes mais,
Temos questões de homens podem casar com quem eles quiserem, a mulher tem que aceitar. Temos esses países que crianças de 8, 9 anos são esposas. Sim, são esposas e muito são obrigadas a terem a lua de mel. Fazer todo tipo de obrigação. Temos a mutilação genital em vários países. No nosso país temos a questão da violência doméstica, que o homem se acha no direito de bater numa mulher porque ele não gostou da comida que ela fez, ou se ela continua a amizade com alguém ele não quer, ou se, sei lá, ela respondeu de uma forma que ele não gostou. Mas ele pode ter 40 mulheres, ele pode bater, ele pode fazer o que quiser, falar do tom que ele quiser, e a mulher não tem o direito de tocar nele, mas ele tem o direito de tocar na mulher. Então, quando falamos de igualdade de gênero, é isso. Todos nós temos que ser tratados com respeito, tanto homens como mulheres. Como mulher. Em relação à equidade de gênero, pessoal, vamos deixar aqui nos comentários. Jéssica, fala-nos também um pouco mais a necessidade da juventude santomense. Para além de conhecer os seus direitos e deveres, há uma necessidade que a juventude santomense tem? Sim. Hoje nós falamos sempre de valores, a degradação dos valores na sociedade. Isso é uma realidade, está generalizada. E claro, os mais novos, quando vêm e encontram a sociedade dessa forma, sem a instituição familiar não é respeitada, não existe honestidade, respeito pelos outros e comportamentos não cidadãos, a juventude com certeza vem aprimorar esses não valores. Sim, dando continuidade à negatividade. E vai aprimorar com toques de modernices. E nós percebemos a questão de não há famílias, então quem orienta os mais novos? Que exemplos que nós estamos a deixar os mais novos. É o que estávamos a falar anterior sobre a pirâmide, não é? Se não estiver bem estruturado, a família não vai estar estruturada. Quer dizer que irá haver aquele desequilíbrio. A sociedade vai estar um pouco mais doentio. Isso é... Então, questão de valores de cidadania. Precisamos começar a ensinar as crianças, os jovens, estás em comunidade, teus comportamentos têm que condizer com os valores da sociedade. Têm que contribuir para uma sociedade sã. E hoje ninguém é ensinado isso. Muitas crianças não sabem cantar o hino. Nós não amamos o nosso país. Porque nós não somos ensinados também. Exatamente isso. É aquela questão de quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Porque também não é contar a nossa história. Muitas pessoas não sabem a nossa história. É por isso que a sociedade, nós vemos uma outra realidade, porque a nossa própria informação base não temos muito acesso. Isso é alarmante e triste. Temos uma sociedade que não conhece a sua história. Nós exigimos muitas coisas dos jovens e é para exigir, mas para exigir também tem que dar. Tem que dar as ferramentas. A educação. Sim. Eu tenho um sobrinho em casa, tem 17 anos, mas quando ele vai tratar um documento ele vem horrorizado porque ele não está habituado, ele não sabia que era assim, porque para ele quando vais para um lugar público para ser atendido, não deveria ser atendido assim dessa forma. Tomar contato agora com esse tipo de coisa, chega em casa horrorizado. E é porque a nossa cidade mesmo está... É isso que ele está a aprender. Que se estiveres do outro lado do balcão a prestar serviço, podes ser rude. Podes ser mal educado. Então, o que é que nós estamos a ensinar aos jovens? E então, os jovens, quando vêm com esse comportamento, dizem, mas crianças hoje em dia, o que é que nós estamos a fazer? Crianças pequenas falam palavrão na rua. Ninguém corta. Os professores, eles estão a ser professores, estão a ser educadores. Então, são situações de liderança. Nós não ensinamos liderança aos jovens. Então, os jovens que têm algum percurso de liderança, eles fazem por eles mesmos. Nós não temos escolas, nós não temos disciplinas que ensinam isso. Nós precisamos disso. Quer dizer que a sociedade há uma necessidade de ter esse tipo de formações que é para fazer com que os jovens possam crescer na vida, certo? Exatamente. E a tua associação, dentro dos teus empreendimentos, já que tens 4, né, pretendes criar alguma escola de formação para que ajude a sociedade a se evoluir, a se desenvolver, a terem uma maior maturidade? Sim, eu faço parte de algumas outras organizações e numa delas, uma das ideias é criar uma escola de liderança no país. Uma academia, alguma coisa do gênero, e estamos nos organizando. Quem sabe daqui a uns meses ou ano podemos ter alguma coisa dessas no país. Olha,
Eu parabenizo pelo teu lindo trabalho, porque tu tens um lindo percurso. A cidade de São Tomense acredita, eu em particular, não falar diretamente da sociedade, eu em particular, se eu estiver a falar da sociedade, poderia estar a mentir e também a falar para os outros, né? Acredito muito nas mulheres, que as mulheres têm poder e também têm estado a acompanhar diretamente o trabalho da SOS, o desenvolvimento, a capacitação, os inquéritos, mostram-nos que estão realmente nesse caso, a se preocupar com a nossa sociedade, o estado que está, da forma que está doentio. Então, Jéssica, temos algumas questões aqui, alguns comentários, para não dizer fofoca, né, que circulam aí na rua, que mulheres que fazem parte da vossa associação e conhecem os seus direitos sofrem de abusos dos seus maridos. Afinal, o que está faltando aí? Se elas conhecem os seus direitos? Eu não tenho essas informações. Essas informações? Sim, eu não tenho essas informações, mas está a falar de relacionamento. Relacionamentos são questões muito complicadas, Muito complicadas, complexas, sim. envolvem muitas coisas. Então, cada um poderá falar de si. De si eu não próprio. conheço essas situações, sim. Mas achas que as pessoas que conhecem o seu direito devem lutar por eles? Não ficar submissa às condições. Se eu conheço o meu direito, então eu sei o que eu devo fazer. Sim, mas esse tipo de julgamentos são muito fáceis de fazer quando estás fora. Sim, porque quando estás dentro, tu é que sabes com que estás a lidar. Eu, por acaso, por exemplo, quando eu falei das senhoras que têm as filhas abusadas e continuam com os seus maridos, nós criticamos, mas eu particularmente entendo que é muito difícil para elas lidarem com essa situação, então muitas delas preferem fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo, mas porque passa alguma coisa. É uma defesa psicológica que muitas vezes nem é consciente. Então essas questões emocionais são muito complexas. É muito fácil falar, mas só quem está dentro das situações é que pode dizer. Mas está na hora também que mulheres, homens, nesse caso a sociedade, digam chega, basta às violências, porque isso não vai nos levar ao lado nenhum, porque isso faz com que a sociedade torne-se torna-se doentio, porque nós não queremos uma sociedade doentio, queremos uma sociedade proativa. E é fazendo as coisas justas, como tu já tinhas frisado, com a justiça, e que nós vamos conseguir elevar São Tomé e Príncipe. Sim, realmente são situações complexas, mas é claro, nós temos que continuar a fazer campanhas de sensibilização, para as pessoas terem a parte de empoderamento. Quando eu ouço muita história de adolescentes que são agredidas pelos namorados e continuam no relacionamento. Muitas situações. Então, são situações que elas já perceberam que acontece com a mãe, com a tia, com a avó. Então, toma exemplo. E o agressor também, ele também já conviveu com isso. Ele um dia dá um estalo na namorada, ela aceita. No dia seguinte é um soco e no terceiro dia vai continuando. Sim, então são coisas que nós precisamos lidar de frente. As pessoas também, principalmente as mulheres quando estão no relacionamento, ou mesmo os homens, têm que saber que as realidades são diferentes. Por exemplo, se os meus pais sempre têm briga, na minha relação não tem que ter briga, porque isso não é minha realidade. Temos que saber separar as coisas, aquilo que nós queremos. As pessoas também têm que, quando é um exemplo negativo, temos que cortar, começar a pegar as boas coisas. Exatamente. Então, Jéssica, nós agradecemos inteiramente pela tua disponibilidade, parabenizamos pelos seus projetos, ok? Sucesso na tua carreira. Muito obrigado. Então, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso podcast Fala Jovem. Se tiver assistido a este podcast no YouTube, ative o sininho, subscreva no canal e partilhe com os seus amigos para eles estarem dentro das novidades. Também, se estiver assistindo no Facebook e Insta, façam a mesma coisa, porque aqui é um programa interativo, informativo e dinâmico. Não cabe não sou passo, tchau.